Pessoal, como nós falamos aqui no vídeo anterior, dando sequência a essa questão de forma de aprendizagem, eh, vamos falar um pouco sobre técnicas de estudo para transformar sua rotina. Aqui eu já gravei um vídeo a esse respeito, mas vamos dar um enfoque diferente como nos foi pedido, nos foi solicitado aqui por uma das pessoas que estão inscritas em nosso canal. Aliás, quero agradecer de coração mesmo para você que está inscrito em nosso canal, para você que ainda não se inscreveu, vamos lá, nos dê esse apoio, né. Não basta apenas visualizar, é muito bacana também, né. O algoritmo vai entender que tem muita gente visualizando, mas acessando mesmo, inscrito, é um diferencial. Dê nos dê esse prestígio, por favor. Mas vamos lá, antes da gente falar de técnicas de estudo para facilitar a sua aprendizagem, a gente precisa entender, uma coisa muito interessante, eu aprendi isso há muitos anos, aliás, eu dava curso disso também, a gente precisa, entender de que forma que você se comunica com o mundo, que você percebe as coisas ao seu redor. Se você é visual, auditivo ou sinestésico. Já viu isso? Não? Já? Ah, então tá. Olha só, as pessoas visuais têm nas imagens o grande recurso para a fixação de aprendizado. Existe um teste para a gente ver onde a gente está nisso. Eu, por exemplo, sou 85% visual. É muito interessante isso. Eu não sou uma pessoa que fico ligado o tempo todo ouvindo rádio, ouvindo música. É da minha natureza, porque eu sou visual. É por isso que eu adoro livro, vira e mexe eu estou lendo, vejo televisão o tempo todo, é filme, é jornal, é revista. Hã? Eu tenho essa habilidade maior, não é, de tudo que envolve a minha visão. Eu percebo, se alguém disser assim: "Passou um carro ali tão bonito, ele como que ele é? Olha, ele tem 4 rodas, ele é branco, ele é azul, ele tem um volante, ele tem uma coisa assim", eu falei: e aí? Só tá me contando história. "Ah, ele parece com o Fusca". "Ah, tá, porque a imagem, olha só, do Fusca tá memorizado aqui. É um Rolls Royce, ah, tá memorizado aqui e tal". Então a pessoa visual é assim. Sabe? "Olha, uma moça bonita, um rapaz bonito, isso, parece com o Brad Pitt, parece com, sei lá, com a Vera Fischer, agora eu já sei e tal", esse negócio todo. Esse é o visual. É importante você descobrir isso em você e vamos ver um pouquinho mais à frente isso aí. O perfil auditivo memoriza melhor os conteúdos quando eles são, em formato de áudio. Olha só que interessante. Aí sim, essa pessoa adora o bater papo, adora ouvir uma conversa, alguém contar um caso, alguém quando fala assim: "Olha, passa um carro assim, assim, ele é alto, baixo, ele tal, que negócio todo", aí na mesma hora fala: "Opa, parece com uma caminhonete, parece com uma não sei o quê", porque só no falar e ele preste atenção. Para mim que sou professor, eu percebo isso muito, muito claramente, em sala de aula e aproveito essas técnicas, né. Às vezes eu escrevo lá no quadro, mas percebo que o aluno não está entendendo, aí eu vou e falo. O outro ainda continua voando, eu chego e coloco a mão no ombro dele, falo: "Olha, você está entendendo isso e tal?". Então esse toque desperta. "É mesmo? Como é que é isso?", por aí afora vai. As pessoas sinestésicas utilizam muito tato durante os estudos, priorizando situações de práticas. Pegar para fazer, né? Pegar para fazer. Olha, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio e tal, que negócio auditivo vai pegar direitinho. O visual pede para você escrever. O sinestésico, ele vai pegar modelos ou levar isso no microscópio lá, sei lá, e colocar aquilo lá para ver como é que a coisa funciona, não é. Pois bem, é importante a gente saber essas 3 características do ser humano para ver onde que a gente se encaixa. Então vamos lá. É é claro que conhecer os diferentes tipos de aprendizado é fundamental,
ao escolher técnica de estudo mais eficiente para você. Então vamos lá. Algumas técnicas não são meras sugestões, pessoal, são técnicas comprovadas que funcionam mesmo. O chamado resumo e fichamento é muito interessante. Eu, particularmente, tenho uma habilidade, sempre tive uma habilidade muito grande para estudar escrevendo. Aqui é um mecanismo muito interessante, porque quando você escreve, olha só, o sentido da visão, viu lá uma palavra ou uma frase, um texto em si, o cérebro processa, manda para o seu braço, para que, através de um movimento mecânico, ele vai escrever, vai desenhar letra A, B e tal, e esse negócio todo. E é interessante que, à medida que você vai escrevendo, você há uma espécie de autocensura. Puxa vida, mas fez a letra feia. Nossa Deus, está faltando um acento. Isso aqui é com Z ou com S? Olha só, pelo fato de você estar escrevendo. Então esse ato mecânico, ele é muito importante. "Ah, mas eu escrevi assim", o cérebro vai dizer: "Olha, isso é um reforço". Hã? Eh, isso é particularmente importante, essa técnica de resumo e fichamento, para quem trabalha e estuda. É muito importante, pessoal. Tá? Desenvolver essa habilidade. Aqui no vídeo anterior falamos sobre habilidade de escrever, de usar o que a gente chama de linguagem ou uma escrita jornalística. É pontos assim importantes, não é? Alguma palavra, alguma expressão que chamou atenção, depois você vai ver melhor por que que eu notei que eu fiz isso. Isso é muito importante. Alunos com a rotina muito cheia utiliza muito isso, né, muito trabalho, muita coisa. Eh, Além do mais, é uma forma também de você se organizar ou de organizar as coisas que você foi escrevendo para depois rever. E é assim, você precisa ler, né, e vai assinalando aquilo que é mais importante, para depois você transferir para sua ficha. Depois anote palavras-chaves, registre ideias, utilize mapas mentais, né, resumos para facilitar a sua compreensão. Cartões de memória, pessoal, é uma outra técnica, uma ferramenta para reforçar a aprendizagem. É é adequado, sobretudo, para aquelas pessoas com aquela característica de visual, né, para aprender. Porque a repetição constante das informações escritas em cartões facilita a memorização. Aristóteles dizia que a repetição não, que a perfeição se adquire com a repetição. Quer um linguajar mais chulinho? Chulinho é ótimo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então, de tanto você escreve, exercício matemática, por exemplo, não é? Aqueles exercícios, como é que você vai fazendo outros e outros e outros. Eh isso é particularmente importante, pessoal, para aquelas pessoas, assim, que têm dificuldade de guardar coisas importantes, como alguns detalhes específicos, como datas, fórmulas, definições. Eh, então essa repetição visual ajuda o cérebro a fixar melhor o conteúdo. E a mente trabalha, assim, de forma ativa ao revisitar informações de forma contínua. Esses cartões podem ser confeccionados de forma muito, muito rapidamente, não precisa de muita bobagem, muito detalhezinho, né, e tudo no sentido para, facilitar. Outra coisa, como você está estudando, revise esses cartões, assim, de tempo em tempo, 5 minutos, 6 minutos, coisa bem rapidinho. A terceira técnica, o que a gente chama de mapas mentais e conceituais, também se você é visual, porque a maioria das pessoas são visuais. Uma coisa que eu não falei, uma criança pequenininha, ela é mais sinestésica, tá? É o tato, é o olfato, né?
é sentir o calor do corpo lá da mãe, é o ato de amamentar, de sugar o seio, né, é o tato, conhece as coisas no pegar. E claro que à medida que outros sentidos vão sendo desenvolvido, aprimorado, a gente vai usando menos esse. Esse método do mapas mentais e conceituais facilita a compreensão, solução de problema. Então, hã, porque conecta uma coisa assim, de forma clara e intuitiva. Isso é muito utilizado para quem está preparando para vestibular, tá, pessoal? Porque o volume de informação é imenso. Essa questão do mapa mental, ele impulsiona a produtividade, torna o estudo mais atraente e é fácil de ser estruturado. Eh, Funciona como uma representação livre de pensamento e observações que se ramificam a partir de um conceito central. Isso é bacana. Você tem um conceito central: calor. Calor. Calor é algo quente, mas a gente estuda lá em física que calor pode ser algo frio também. Calor quente e calor frio. Que isso existe? Claro que existe. Não, mas temperatura fria, não, 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 a temperatura é alta ou baixa. Nunca esqueci isso. Eh, então, quando você, por exemplo, ao utilizar cores, linhas, curvas, desenhos, formas, você cria uma imagem que lhe é mais agradável, por isso que chama mapa mental, não é isso? Uma cidade tal, no meu esqueminha, eu coloquei um círculo, uma outra eu coloquei um retângulo, uma outra eu coloquei um losango, né? Aí, quando eu faço aquele retângulo, me vem à memória aquela cidade com aquelas características que eu havia anotado. Quarto lugar, quarta técnica que eu estou enumerando aqui, ou técnica, é resolver exercícios. Pessoal, não tem como. Por mais que a gente não goste, é uma das formas mais eficazes de estudar. É aquela coisa assim mesmo. Quem descobriu o Brasil? Quando que o Brasil foi descoberto? Por quê? Por quê? Uma criança ela pergunta para os pais o tempo todo: "Por que isso? Por que aquilo?" Por quê? Porque ela quer saber, ela não conhece. E os exercícios, sejam de que natureza for, física, química, matemática, inglês, francês, alemão, hã, é assim. É você perguntando para você mesmo como que é isso, e você responder. Então, procure questões de níveis variados, tá aí a internet tem muita coisa boa, você precisa aprender a ser seletivo, tá, pessoal. Internet tem um monte de bobagem, não é a internet em si que é ruim, mas a forma como as pessoas a utilizam para colocar desinformações, fake news e tal, a gente precisa ter muito cuidado, né, checar, várias fontes, em se tratando, assim, de exercícios, né. Eh Crie seus próprios exercícios, pessoal. Isso é importantíssimo. Faça uma listinha. O que é isso? O que que é andar para frente? O que que é andar para trás? Ah, mas não, mas anote. Deixa eu pensar numa coisa que alguém poderia me perguntar. Ah, ele poderia me perguntar isso. Então, anote, faça essa pergunta. Você vai montar o seu esqueminha, né, o corpo ali dos seus exercícios. Ah, mas eu já li isso, eu já estudei, não tem problema, é exercício de fixação. A gente faz isso muito com aluno, época de prova. Gente, olha, isso é exercício de fixação. Respondam isso. Eh, outro, uma outra estratégia, diário de estudo. Ô, pessoal, isso é ótimo para avaliar o diário de estudo, é ótimo para avaliar o progresso. Além de forçar o cérebro a lembrar dos conteúdos, claro, né, diferente das anotações comuns, você escreve que aprendeu sem consultar o material. Deixa eu ver o que que eu aprendi.
Você escreve: "Opa, isso aqui não ficou claro para mim", coloca uma interrogação, circula, sei lá, sublinhe, para você depois, né, você, fazer uma consulta lá onde quer que seja. Eu sou muito de consultar aqui os meus livros, tá, pessoal? "Ah, mas ô, professor, você é ultrapassado", não é questão disso, é que minha cachola já acostumou muito com livros. É claro que eh, aqui na internet tem muita coisa, eu acabei de ler esse livro ontem, eu tenho ele aqui no Kindle, mas aqui é diferente. Eu risquei, anotei aqui um monte de coisa que está anotado aqui. "Ah, mas tem jeito de você fazer uns negócios", não é a mesma coisa. O cheiro do livro, hã. Saudosista? Pode ser. Eh, e o diário é interessante que você pode criar, por exemplo, um cronograma, né, de estudos. Uma outra técnica interessante. "Ah, pessoal, isso aqui para os mais moderninhos. Gravem um podcast. Gravem você mesmo falando". Esse é mais para o pessoal que é auditivo, né. Grave, aquilo que você está estudando. Repita as coisas ali. E é muito interessante que a gente assusta pela primeira vez, ou as primeiras vezes, quando vê a imagem da gente lá, né, lá na câmara e tal. Eh, e por último, pessoal, na a auto é que o celular me desconcentrou aqui. A outro, eh, a voz ativa diferentes áreas do nosso cérebro. O podcast ele é interessante por isso. Ouça suas explicações diversas vezes, você vai fazer uma autocensura: "Não, isso aqui não ficou bom, deixa eu ver melhor, deixa eu me preparar". Eh, outra dica é ouvir podcast sobre os assuntos que você está estudando, né. Existem muitas opções disponíveis por aí. E autoexplicação, eu vou deixar isso aqui como a última estratégia, ou técnica, melhor dizendo. É uma técnica interativa essa autoexplicação, que estimula o seu raciocínio crítico. A melhor forma é você falar, conversar. Eu digo, converse, olhando no espelho, você vai ver o grande crítico que você tem ali. Mas converse aqui. Olha, eu acabei de estudar isso, tenho um aluno que ele é sensacional, ele o tempo todo ele fica assim, ele fala o nome dele, eh, chutando, Zé Paulo. "Ô Zé Paulo, presta atenção, o que que é isso?". Aí ele começa a falar para ele mesmo. Então essa autoexplicação: "Ô Zé Paulo, olha, isso é muito simples, é você entender dessa forma", não é. Explique para si mesmo que acabou de aprender, isso ajuda a transformar a leitura passiva em um processo ativo de aprendizagem. E essa é uma ferramenta benéfica que você decore a matéria sem entender os conceitos. Errei. É benéfico para evitar que você decore a matéria sem entender os conceitos ou sem absorver o conhecimento. Pessoal, eu preciso parar por aqui. Na próxima final do mês eu vou disponibilizar um material para vocês a respeito disso, tá bom? Espero que tenham gostado.